Olá, pessoal! O assunto da nossa aula hoje é a imunidade humoral. Assim como o nome sugere, a imunidade humoral é aquela que estuda o papel do linfócito B e também a secreção de anticorpos, né, na nossa resposta imunológica. Nós costumamos, né, dividir a resposta imune adaptativa, como vocês devem lembrar, na resposta imune humoral, que é mediada então pelo linfócito B, e na resposta imune celular, que é mediada pelo linfócito T. Então, boa aula a todos. Vamos iniciando então, né, o nosso assunto de hoje. Bom, basicamente, né, como eu havia falado para vocês, a imunidade humoral então estuda como o linfócito B virgem ou de memória é ativado num órgão linfóide secundário e a partir daí como ele vai exercer a sua função efetora a partir da secreção de anticorpos. Além disso, existem alguns processos que vão acontecer a partir da ativação de um linfócito B, que são conhecidos como melhora da afinidade do anticorpo e troca de classe do anticorpo. Recapitulando, vocês devem lembrar que nós vimos, né, que a principal fonte de produção de linfócitos B e T na vida adulta acontece no órgão linfóide primário, conhecido como medula óssea. Então, a medula óssea vai produzir tanto os linfócitos B quanto os linfócitos T. O linfócito B, ele vai, então, né, ser liberado da medula óssea e ele já vai sair pronto da medula, portando receptores de superfície, que são conhecidos como imunoglobulinas ou BCR, receptor da célula B. E esse linfócito B, então, ele está pronto, né, como eu havia falado, quando ele sai da medula, e ele vai, então, entrar na circulação e vai passar, obviamente, por vários órgãos linfóides secundários, que seria o caso aqui dessa representação, né, de um linfonodo. Já a célula T também é produzida na medula óssea, né, mas ela não sai pronta da medula. Ela precisa passar por um outro órgão linfóide, conhecido como timo, onde se tornará, então, apta, né? Ela vai, então, receber receptores específicos, que são os TCR, e se tornará uma célula T funcional, né? A partir, então, dessa formação, essa célula T também vai migrar livremente, né, pelos órgãos linfóides secundários. A célula B, né, a partir, então, de uma célula tronco, né, considerando a hematopoiese, né, que acontece, por exemplo, na medula óssea, ela vai passar por um processo de diferenciação que vai resultar finalmente na formação do que nós conhecemos como linfócito B maduro. Bom, o linfócito B maduro, ele vai expressar obrigatoriamente na sua superfície dois receptores, né, que seriam os BCRs ou as imunoglobulinas, conhecidos como IgD e IgM. Então, o linfócito B maduro obrigatoriamente vai expressar IgM e IgD na sua superfície. Bom, como é que a gente diferencia, né, uma célula em diferentes estágios, né, de diferenciação? Bom, porque essas células elas vão expressar, dependendo do estágio em que elas se encontram, né, marcadores de superfície, que também são conhecidos como clusters of differentiation, são marcadores, né, imunofenotípicos que nos permitem, então, identificar uma célula em diferentes estágios. Então, aqui eu trago para vocês, né, alguns marcadores, né, que vão ser usados, né, na diferenciação de algumas células na medula, e já depois, quando as células são liberadas na periferia, né, aqui eu mostro para vocês alguns marcadores, né, que identificam um linfócito B maduro e um plasmócito. Então, mais uma vez, né, recapitulando, então, numa resposta imune, né, primeiramente o indivíduo vai entrar em contato com um determinado antígeno, esse antígeno geralmente vai ser drenado para o órgão linfóide
mais próximo, né, o órgão linfóide secundário mais próximo. Aqui a gente teria a representação de um linfonodo ou gânglio linfático. E esse antígeno, ele pode ser reconhecido, né, ele pode levar à ativação tanto de uma célula T, que é o assunto da nossa aula de imunidade celular, quanto por uma célula B, que é o assunto da nossa aula de hoje. Então, esse antígeno capturado num órgão linfóide secundário, ele pode, né, ativar um linfócito B que porte receptor de superfície que reconheça especificamente esse antígeno. A partir daqui, essa célula será estimulada, ela vai entrar num processo conhecido como expansão clonal e a gente pode ter origem, então, a linfócitos B de memória, que persistem, né, por um tempo muito grande na circulação, meses, anos, até mesmo toda a nossa vida. E também a gente vai ter células chamadas de efetoras, que são os plasmócitos, que tem como principal objetivo a secreção dos anticorpos. Então, pessoal, né, como acontece a ativação do linfócito B por um dado antígeno? Então, imaginem um antígeno, ele foi capturado por um órgão linfóide secundário. Nesse órgão linfóide, a gente também tem, né, muitos linfócitos B e T circulando, e um linfócito B apresenta receptores de superfície que conseguem reconhecer esse dado antígeno. Então, vai haver, primeiramente, o que a gente chama de uma ligação cruzada entre dois receptores de superfície dessa célula B. Essa ligação cruzada vai ativar algumas proteínas quinases que vão promover a fosforilação de domínios que nós conhecemos como domínios ITANs, que são ricos em tirosina. E esses domínios, então, uma vez fosforilados, eles vão amplificar uma cascata de transdução de sinal, né, que vão resultar, então, depois no processo de expansão clonal do linfócito B. Aqui vocês têm maiores detalhes, a descrição, né, que eu acabei de discutir no slide anterior. Essa estimulação do linfócito B, ela pode seguir a partir de dois processos. A gente tem uma estimulação que é conhecida como timo dependente, que é quando acontece a estimulação do linfócito B a partir do auxílio de um linfócito T auxiliar, ou TCD4, e eu já enfatizo para vocês que a estimulação do linfócito B dependente do linfócito T é a mais comum, né, na nossa resposta imunológica. Depois a gente vai ver o porquê. E nós também podemos ter um tipo de estimulação do linfócito B, conhecida como estimulação timo independente. Nesse caso, como o próprio nome sugere, né, seria aquela ativação que não vai depender do auxílio de um linfócito T auxiliar. Quais são os antígenos que conseguem, né, exercer esse tipo de estimulação? Apenas antígenos muito grandes, normalmente, né, que são polímeros, que apresentam unidades repetidas na sua superfície e dessa forma conseguem ativar diretamente um linfócito B e até mesmo a síntese dos anticorpos. A gente vai iniciar com a estimulação que eu havia falado para vocês, que é a mais comum numa resposta imunológica, que é a chamada de estimulação timo-dependente, ou seja, nós precisamos do auxílio de uma célula T para que ocorra a ativação do linfócito B. Então, recapitulando, imaginem um antígeno, ele foi capturado num órgão linfóide secundário e ele conseguiu encontrar, então, uma célula B que porta receptores específicos, né, que conseguem reconhecer esse antígeno. Então, primeiramente, vai haver aquela ligação cruzada, que nós vimos alguns slides, né, atrás. Vai haver aquela cascata de amplificação de sinal. E nós vamos ter a expressão de uma molécula, né, sinalizadora, que a gente vai chamar de CD40 pelo linfócito B. Essa molécula CD40, ela vai interagir
com a molécula CD40L de um linfócito T, que também é específico para esse mesmo antígeno. Então, esse linfócito T, ele também já foi ativado a partir de uma célula apresentadora de antígeno. Ele, então, reconhece esse mesmo antígeno, né, do linfócito B. Então, essa ligação CD40, CD40L, nós costumamos chamar de um sinal coestimulador. Esse sinal ele é super importante porque a partir dessa ligação, essa célula T vai começar a secretar citocinas, dentre estas a interleucina 2, 4 e 5, que vão estimular o linfócito B a proliferar. Então, pessoal, né, para que nós tenhamos a proliferação, a expansão clonal do linfócito B, por esse tipo de estimulação, obrigatoriamente nós precisamos dos estímulos, né, das citocinas que são secretadas pelo linfócito T. Aqui a gente tem um slide que demonstra, né, a ligação entre o linfócito B e T. Isso é uma foto de microscopia eletrônica, né, para que vocês observem, né, essa ligação. E aqui, basicamente, então, resumindo, né, agora a gente vai ver em maiores detalhes, nós temos, num primeiro momento, né, a ligação cruzada de um antígeno a dois receptores do linfócito B, e com auxílio de um linfócito T, nós vamos ter, então, a expansão clonal. O objetivo, né, normalmente o produto final dessa expansão clonal será a formação de células B efetoras a partir de uma célula diferenciada, conhecida como plasmócito, que vai secretar anticorpos, e também nós vamos ter a formação de células B de memória, que permanecerão por longos e longos, né, períodos na circulação, promovendo então uma proteção que geralmente perdura por toda a vida do indivíduo. O objetivo da nossa resposta imunológica a partir do contato com um dado antígeno, e aqui eu posso trazer talvez como exemplo, né, o processo de vacinação. Na vacina, dentre as células, né, que nós temos como objetivo a produção, eu destaco para vocês, né, a formação de células B e T de memória, a gente depois vai ver na aula de imunidade celular, e também a formação de plasmócitos. Significa que se nós entrarmos num segundo momento em contato com aquele mesmo antígeno, se nós já tivermos células B de memória, muito provavelmente, né, se for uma infecção autolimitada, nós não vamos desenvolver os sintomas daquela doença. Então, a gente estará, o termo que a gente costuma usar, imune àquele determinado antígeno. Mas como que acontece, né, todo esse processo de estimulação do linfócito B? O que é importante que vocês saibam, né, a partir desse próximo slide, é que ao longo da nossa resposta imunológica, a nossa afinidade, né, do anticorpo para aquele dado antígeno, ela vai sendo melhorada. Então, imaginem que os primeiros anticorpos que a gente começa a secretar numa resposta imune, embora sejam específicos para aquele antígeno, eles ainda não têm a melhor afinidade para aquele dado antígeno. Isso a gente ainda vai melhorar ao longo da resposta imune a partir dos mecanismos que eu vou demonstrar para vocês. Eu tenho esses mecanismos bem descritos, né, de forma bem mais detalhada nesses slides, mas eu prefiro explicar para vocês diretamente numa figura, porque eu acho que fica mais didático, tá? Então, aqui vocês têm toda a explicação que eu vou dar a seguir. Bom, então imaginem, né, que um antígeno, ele vai ser capturado pelo órgão linfóide secundário mais próximo, aqui a gente teria a representação de um linfonodo. Nesse linfonodo, a gente tem áreas específicas onde nós temos uma circulação de células T, de células B e, obviamente, né, de outras células, como células dendríticas, macrófagos, enfim.
Bom, a partir, então, da ativação de um linfócito B, as células B ativadas vão dar origem a uma nova estrutura, digamos assim, que vai ser conhecida como centro germinal ou centro germinativo, que está demonstrado aqui para vocês, né, com esses círculos aqui em amarelo. Então, agora, no próximo slide, eu vou fazer uma ampliação desse centro germinal para que vocês vejam o que acontece, né, dentro agora dessa nova estrutura que se formou. Então, novamente, né, uma célula B reconheceu um antígeno por ligação cruzada, né? Ela, então, algumas células, então, B ativadas vão formar o centro germinativo. E essas células B ativadas, né, dentro do centro germinativo, vão ser conhecidas como centroblastos, que seriam células B ativadas em rápida proliferação. Esse centro germinativo, ele tem basicamente duas zonas, uma zona escura e uma zona clara. Então, vamos novamente comentar sobre o centroblasto. O centroblasto, né, que é a célula B ativada em rápida proliferação, vai sofrer um primeiro processo conhecido como hipermutação somática, que vocês têm descrito no slide anterior. Aqui. Essa hipermutação somática vai introduzir mutações de ponto em altas taxas em todo o exon da região V, variável, rearranjada, dando origem aos BCRs, aos receptores de células B, mutantes na superfície das células B. Então, vamos voltar para a figura para entender melhor, né, como que isso acontece. Então, o centroblasto vai sofrer a hipermutação somática no seu receptor, no seu BCR, e essa hipermutação somática pode dar origem a um receptor com uma afinidade menor para aquele dado antígeno ou para uma afinidade maior para aquele dado antígeno. Aqueles centroblastos que sofreram hipermutação somática, resultando num receptor com uma menor afinidade, vão sofrer um processo de apoptose. E aqueles que promoverem, né, BCRs, aquelas mutações que promoverem a formação de BCRs com uma afinidade melhor, né, maior para aquele dado antígeno, vão ser selecionados e vão se transformar agora, né, no que nós vamos conhecer como um centrócito. O centrócito, então, ele vai apresentar um BCR, um receptor de célula B, com uma afinidade melhorada para aquele dado antígeno que deu origem, né, à estimulação inicial do linfócito B. Bom, como é que a gente vai saber se esse BCR mutado, ele tem uma afinidade maior ou menor pelo antígeno? Bom, na zona clara do centro germinativo, nós temos uma célula específica, digamos assim, que é conhecida como célula dendrítica folicular. Essa célula dendrítica, ela serve como uma fonte de inúmeros antígenos que porventura tenham sido capturados por aquele órgão linfóide, pelo linfonodo. Porque essa célula dendrítica folicular, ela vai expressar um receptor que consegue reconhecer a porção FC, que é a hastezinha do anticorpo, a gente vai ver melhor na próxima aula, e ela consegue então capturar alguns anticorpos aqui, e geralmente esses anticorpos, eles estão ligados, né, a um dado antígeno, então seriam imunocomplexos. Imagine então que essa célula dendrítica é uma fonte imensa de diferentes imunocomplexos, ou seja, anticorpos ligados a diferentes antígenos. Esse centrócito, então, que melhorou a afinidade por aquele dado antígeno, provavelmente vai encontrar aquele dado antígeno e vai, então, ser selecionado. Normalmente, esse centrócito com afinidade melhorada vai começar a expressar uma proteína
BCLX, que ela é antiapoptótica e vai então evitar a apoptose, né, dessa célula. Esse centrócito, então, ele é selecionado, ele migra para a zona clara, né, do centro germinativo, e nesse centro germinativo, a gente também tem a presença de células T, e ele vai, então, interagir com o linfócito TCD4, que tem a mesma especificidade daquele linfócito B, daquele centrócito, para que ocorra aquele processo que a gente viu, né, de secreção de citocinas pelo linfócito T, que vão estimular esse centrócito a se transformar numa célula de memória ou num plasmócito que vai secretar anticorpos. Nessa zona do centro germinativo, também vai acontecer um processo que a gente vai descrever daqui a pouco, conhecido como troca de isotipo ou troca de classe de anticorpos. Talvez tenha dado uma pequena pausa na gravação. Aqui a gente retoma. Então, aqui mais uma vez, né, demonstrando o processo, né, de formação do centro germinativo. Então, a gente tem, né, um linfócito B em proliferação, que ele vai ser conhecido como centroblasto. Esse centroblasto vai passar por aquele processo conhecido como hipermutação somática, que vai introduzir uma mutação de ponto, né, nesse BCR. Aquele BCR que melhorar a afinidade para aquele dado antígeno vai ser selecionado, vai se tornar um centrócito, que vai interagir com o antígeno, né, apresentado, aderido a uma célula dendrítica folicular, e vai então, né, encontrar um linfócito T específico para aquele mesmo antígeno em questão. Esse linfócito B, então, vai sofrer o processo de expansão clonal e pode se transformar tanto num plasmócito quanto numa célula B de memória. Já aquele centroblasto, né, que após o processo de permutação somática gerou um BCR com uma menor afinidade para o antígeno, vai sofrer apoptose e será então fagocitado, né, por macrófagos presentes também nessa região. Então, um pequeno resumo, né, do que nós vimos no slide anterior. Aqui vocês têm todo o processo, né, que eu descrevi na figura, né, descrito, né, como uma forma de texto. E aqui, novamente, né, um resumo. Então, um linfócito B ativado inicialmente, a partir da ligação cruzada, né, com receptores de superfície. Ele também vai, então, expressar aquela molécula CD40, CD40L, né? Estimular o linfócito T a secretar citocinas, que vão estimular, então, essa célula B a começar a proliferar. Vai haver a formação, então, do centro germinativo, né? Os centroblastos, que vão passar primeiramente pelo mecanismo de permutação somática, para que nós tenhamos a seleção dos receptores com maior afinidade, até que nós tenhamos, então, a formação das células B, né, efetoras, que se tornarão, então, os plasmócitos, e as células B de memória. No centro germinativo, naquela zona clara, também vai acontecer, né, a partir da formação do plasmócito, ocorre a produção dos anticorpos. O primeiro anticorpo que nós começamos a secretar numa resposta imune após o primeiro contato com o antígeno é conhecido como anticorpo IgM, da classe IgM. Então, lembrando que uma célula B virgem que não tem entrado em contato com o antígeno vai expressar na sua superfície como receptor as imunoglobulinas, né, IgM e IgD. Após o encontro com o antígeno, então após o linfócito B ter sido ativado,
ele pode produzir também outros isotipos de anticorpo, como IgA, IgE ou IgG. Mas lembrando que o primeiro anticorpo que a gente produz numa resposta imune a partir do primeiro contato com o antígeno é sempre da classe IgM. Essa imunoglobulina, né, ela pode ser produzida de duas formas. Uma ancorada à membrana do linfócito B, que seria como receptor, ou a forma secretada, que é o que a gente chama de anticorpos. Então, inicialmente, né, todas as células B vão expressar o anticorpo da classe IgM. No curso da resposta imune, nós vamos produzir, então, os diferentes isotipos. Um anticorpo ele é formado por quatro cadeias polipeptídicas, sendo 2 cadeias leves e 2 cadeias pesadas. Cada uma dessas cadeias apresentam regiões de aminoácidos que são conhecidas como variáveis, com a letra V, que estão demonstrados em vermelho para vocês, e regiões constantes de aminoácido, né? Normalmente, a troca de isotipo ela vai acontecer a partir da cadeia pesada. Então, por exemplo, né, a gente chama o anticorpo de IgG quando ele tem a cadeia pesada gama, é tudo do alfabeto grego, né? Então, IgG. O IgM tem a cadeia pesada Mi, o IgD tem a cadeia pesada delta, o IgA a cadeia pesada alfa e o IgE a cadeia pesada epsilon. Quem é responsável pela troca de classe de anticorpos são as citocinas. Então, a gente tem citocinas que atuam basicamente na proliferação celular e nós temos algumas citocinas que vão atuar mais especificamente na diferenciação celular, na diferenciação do plasmócito, que vai secretar diferentes classes de anticorpos. Então, dependendo da citocina que estiver sendo secretada, nós podemos ter a inibição da formação de uma determinada classe ou classes de anticorpos e a indução de outras, né? Então, vocês podem perceber que dependendo do estímulo, nós podemos ter a formação, né, de uma determinada classe de anticorpos, né, e a inibição de outras. Então, aqui, novamente, né, todas as classes de anticorpos, o IgM, o IgA, o IgD, o IgE e o IgG. E, pessoal, como eu havia falado no início da nossa aula, né, a estimulação do linfócito B, ela pode ser tanto timo-dependente, né, então, quando é necessária a participação do linfócito T para estimular a célula B, que foi o que nós vimos até então. E agora a gente vai falar brevemente sobre a estimulação T-independente, que seria a estimulação do linfócito B sem o auxílio do linfócito T. Então, a gente tem basicamente dois tipos de estimulação T-independente, TI1 e TI2. A TI1 seria uma ativação de células B específicas e não específicas para aquele dado antígeno. E um exemplo, né, a toxina LPS, né, secretada por bactérias gram-negativas. Já a estimulação TI2, ela vai ocorrer apenas quando o antígeno apresentar carboidratos repetitivos ou epítopos proteicos em alta densidade na superfície dos micro-organismos, geralmente formando aqueles polímeros, né, como seria o caso de alguns polissacarídeos, né, dos pneumococos. Qual é basicamente a diferença entre a estimulação T-dependente e a T-independente? Bom, vamos recapitular a T-dependente que nós vimos até agora há pouco tempo. Nós temos, então, né, uma célula B sendo estimulada com o auxílio do linfócito T. Aqui vocês teriam a representação do antígeno. Essa estimulação vai resultar na secreção, primeiramente, do anticorpo IgM, depois vão haver as trocas de classes, que não foram colocadas aqui, mas a gente tem informação de IgA, de IgE, de IgD, e por fim, a gente tem a formação do IgG,
que é o nosso anticorpo de memória, que a gente vai discutir melhor numa próxima aula. Só que com a estimulação T independente, que seria aparentemente mais simples, aqui vocês teriam um antígeno conseguindo ativar diretamente uma célula B sem um linfócito T. Só que qual é a diferença dessa resposta? Essa célula B, ela só vai conseguir secretar o anticorpo IgM, que é o primeiro anticorpo da resposta imune. Esse IgM, ele não persiste por muito tempo na nossa circulação. Significa que essa estimulação, ela não é muito vantajosa para o indivíduo, já que se ele entrar em contato com aquele mesmo antígeno algum tempo depois, muito provavelmente esse IgM já terá sido catabolizado e a pessoa vai, obviamente, né, ser infectada novamente. Então, acredito que agora vocês tenham percebido, né, que a estimulação T-dependente, ela é mais vantajosa, né, para nós como indivíduos, né, no combate a infecções. Então, aqui um resumo, né, geral do que nós vimos, né? Um linfócito maduro, ele vai sair da medula e pode permanecer circulando na periferia. Se ele não encontrar nenhum antígeno, ele normalmente vai morrer dentro de alguns dias. No entanto, se ele encontrar um antígeno, né, e esse antígeno também for, na verdade, tiver uma célula T específica para ele, nós teremos uma estimulação T-dependente. Aí essa célula B vai receber os sinais coestimuladores, que seriam aquela ligação CD40-CD40L, e a célula T, então, começa a secretar citocinas, promovendo a proliferação e a diferenciação do linfócito B, dando origem a plasmócitos e células B de memória. Esses plasmócitos, então, podem começar a secretar, né, diferentes anticorpos, né, em termos de isotipos, dependendo do estímulo de citocinas, né, que eles receberem. Vai também acontecer aquele processo de maturação da afinidade do anticorpo, ou seja, da melhoria, né, da afinidade do anticorpo ao longo da resposta imunológica. Então, só recapitulando, se o GM é o primeiro anticorpo que nós produzimos e o IgG é o último, significa que o IgG ele tem uma afinidade maior e melhor para aquele dado antígeno. E uma vez que esses anticorpos tenham sido secretados, né, eles começam a exercer diferentes ações, né, efetoras, que muitas vezes conseguem resultar, né, na remoção do antígeno. Então, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês e nós terminamos